Eu sou a Cássia Novaes e este é o Muito Mais Notícias. Na hora de comprar qualquer medicamento, os consumidores têm algumas opções. O genérico, que possui o mesmo princípio ativo do remédio de marca, modo e tempo de ação no organismo, e o similar, que pode conter as mesmas substâncias, mas sem algumas características do original. Confira agora as diferenças. Esse aqui é um remédio genérico para pressão. O similar dele custa praticamente o mesmo preço, mas não tem a saída do concorrente. Esse anti-inflamatório genérico também vende mais do que o similar. Essa dona de casa diz que não abre mão do medicamento. Geralmente eu levo mais o genérico, confio mais no genérico. Já essa fisioterapeuta fala que não vê diferença. Eu levo os dois. Os dois, porque às vezes tem determinado medicamento que não tem ainda o genérico, então eu levo similar, mas eu levo o genérico também. Todo medicamento comercializado no Brasil tem essa espécie de selo da Anvisa, com carimbo que assegura sua eficácia, segurança e qualidade. Os similares contêm o mesmo princípio ativo, mas não podem substituir os de marca na receita, apesar da qualidade assegurada pelo Ministério da Saúde. É que eles não passaram pelo teste da bioequivalência. Esse cardiologista diz por que o genérico tem mais aceitação do que o similar. O genérico, feito por empresas que nós temos qualificação de respeitabilidade, nós temos a mesma bioequivalência do original. Os senhores sabem por quê? Porque normalmente esse genérico pertence ao mesmo grupo de indústria dos originais e dos genéricos. A Polícia Civil criou uma força-tarefa para combater as ações de quadrilhas especializadas na explosão de caixas eletrônicos do estado. Confira agora os detalhes na reportagem. Os ladrões vêm usando uma técnica bastante conhecida, que é a utilização de explosivos. Só na capital baiana, 3 caixas eletrônicos foram destruídos com dinamites. Os ladrões não conseguiram levar nada. Eu falo agora com o delegado André Viana, ele é coordenador da COI, da Polícia Civil. Delegado, a que o senhor atribui essa onda de usar explosivos para destruir caixas eletrônicos? Em relação à utilização de explosivos, já é uma medida que não podemos dizer uma medida recente. É uma medida que já vem sendo utilizada já há um bom tempo por parte dos meliantes para romper um obstáculo. Só que principalmente pela fragilidade na utilização ou na guarda desses explosivos em pedreiras, eles estão sendo roubados, e esses carregamentos são roubados em São Paulo, são roubados nos estados do sudeste do país, bem como nós temos algumas ocorrências no estado de Ceará e no estado de Pernambuco, que fez com que disseminasse a utilização do explosivo vamos dizer assim, por todo o país. Só que a falta de perícia tem contribuído para que eles não consigam levar a quantia, mas, no entanto, destruir a agência ou as instalações onde o dinheiro é guardado. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, por exemplo, ele tem uma sugestão. Eles querem que tenha uma vigilância das 6 da manhã às 10 da noite nestes caixas eletrônicos, e o vigia esteja armado. O que o senhor acha dessa posição? Todas as medidas no sentido de fortificar a segurança são medidas viáveis. No entanto, cabe justamente à Secretaria de Segurança, em conjunto com as instituições financeiras, aplicar essas medidas e estudar novas medidas a serem utilizadas. Sexta-feira passada ocorreu uma reunião do secretário de Segurança, a cúpula da Polícia Civil e representantes das instituições financeiras, bem como representante do Banco Central, que é o órgão que homologa essas medidas. Então, no sentido de estudar quais as medidas serão utilizadas para frustrar e impedir a ação desse tipo, principalmente desse tipo de ação, que é justamente dos caixas eletrônicos, sejam com explosivos, sejam com arrombamento. Bom, recentemente também, delegado, um caixa eletrônico de São Paulo foi destruído e as cédulas manchadas, marcadas de vermelho. O senhor acredita que isso é uma saída viável, manchar as cédulas para que elas não possam circular e assim as pessoas serem presas? Com certeza, vai dificultar, vai inibir, até porque os meliantes vão perder a razão de ser desse tipo de delito, já que o objetivo dele, principal, seria justamente obter a quantia monetária, e sendo essas células manchadas, eles não poderão utilizar esse objetivo. Então, a cúpula da Secretaria de Segurança da Bahia tem se reunido constantemente nesse sentido? Nesse sentido, no sentido de estudar e montar uma cartilha com todas as medidas que possam sanar esse tipo de problema. Os beneficiários do programa Bolsa Família devem ficar atentos para o prazo de entrega do comprovante de matrícula 2011, que será no dia 31 deste mês. Caso não seja comprovada a frequência escolar, o pagamento do benefício poderá ser suspenso. Muito Mais Notícias volta em instantes.
Se apropriar indevidamente da obra de alguém é considerado plágio. Uma professora teve o trabalho copiado pelo Ministério da Educação, que foi obrigada a indenizar a vítima. O fato chama a atenção para a importância do direito autoral. Bastam apenas duas teclas, Ctrl+C e Ctrl+V é o suficiente para se ter um trabalho escolar, uma tese de mestrado e até um livro. Mas sem citar o autor intelectual da obra, o que se tem é um plágio. Mas afinal, o que são direitos autorais? O direito autoral é um ramo do direito privado que protege o criador intelectual, o criador de obras protegidas, por exemplo, o criador de música, o criador de obras teatrais, obras literárias, obras audiovisuais, obras de artes plásticas. Então, o direito autoral é o conjunto de regras e princípios que visam proteger esse criador intelectual e outros titulares também. Plágio foi exatamente o que aconteceu com a professora Jaciete Barbosa, da Universidade Estadual da Bahia. Durante 2 anos e meio, ela se dedicou a escrever uma tese de mestrado sobre educação especial. A tese virou artigo numa revista científica da UNEB. 4 anos depois, estava totalmente copiado num livro do Ministério da Educação. A professora, avisada pelos alunos, ficou indignada. Me senti assim, lesada, eticamente, moralmente, porque todo um esforço intelectual, de estudo, de pesquisa, de uma hora para outra, eu vi minado, né, num trabalho que sequer cita o meu nome, nem o nome dos autores, os quais eu cito no meu trabalho. Jaciete entrou na justiça contra o MEC em 2007. No dia 4 de maio passado, saiu a sentença. Ela vai receber uma indenização de R$62 mil. O resultado da sentença, houve uma vitória parcial, né? Então, o juiz julgou que realmente se constituiu em plágio, né? Condenou a União e condenou um dos professores responsáveis pela publicação da obra, né? Então, foram 3 professores responsáveis pela publicação da obra. Então, 2 das professoras não foram condenadas. O assunto é tão sério e contemporâneo que virou tema do 4º Seminário Nordestino de Propriedade Intelectual. Plágio é uma violação de direito autoral, que significa você atribuir a si próprio a autoria de uma obra intelectual feita por outra pessoa. Então, isso gera dano moral e dano patrimonial. É apenas você, a gente chama assim, a se apropriar de uma criação intelectual alheia, fingindo autor. Já já, muito mais notícias para você. Hoje, no 2º dia de exibição do documentário sobre Irmã Dulce, você confere um trecho sobre o trabalho assistencial do Anjo Bom da Bahia. Em 26 de maio de 1959, dia em que comemorava 45 anos de vida, o trabalho assistencial de Irmã Dulce saiu da informalidade. Ela cria a instituição batizada de Obras Sociais Irmã Dulce, entidade filantrópica que presta atendimento à população pobre nas áreas de saúde, assistência social e educação. Em torno do antigo galinheiro, o Anjo Bom da Bahia conseguiu erguer um complexo hospitalar com mais de 1000 leitos, dotado de equipamentos modernos e que atende a mais de 5.000 pessoas por dia em várias especialidades da medicina. A praça que fica em frente, que se chamava Largo de Roma, foi rebatizada de Praça Irmã Dulce. Não foi à toa que o hospital criado por Irmã Dulce ficou conhecido entre a população mais pobre como a última porta. Normalmente, quem vem para cá em busca de atendimento não tem outra opção. A conquista do espaço para erguer toda essa estrutura que se estende pelos 2 lados da Avenida Luiz Tarquínio foi mais um capítulo emocionante da vida de Irmã Dulce. Quem for ao Museu de Arte do Estado vai poder fazer uma viagem ao passado com a exposição Memórias da Bahia. Confira na reportagem. É mostrada através de pinturas, gravuras, desenhos e fotografias na exposição Memórias da Bahia.
Algumas peças são únicas e só podem ser vistas aqui no Museu de Arte da Bahia. Para que as pessoas venham ao museu e o museu possa seduzi-las, quando nada, na Semana dos Museus, porque congrega uma série de atividades, né, de interesse público, porque são temas como, por exemplo, esse da Memória da Cidade, que é um assunto que agrada a todos e que toda a gente fica muito curiosa de ver como era a Bahia no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Quem vem à exposição tem a oportunidade de conhecer a cadeirinha de arruá, um meio de locomoção utilizado no final do século XIX. Na cadeira iam sentadas as mulheres da alta sociedade, as chamadas sinhazinhas. O meio de transporte era carregado por escravos através das hastes e era utilizado até a chegada dos bondinhos na cidade. A exposição faz parte da semana comemorativa com o tema Museus em Memória, uma homenagem ao Dia Internacional do Museu, comemorado no dia 18 de maio. Basta apenas o aval de João Henrique para que o comércio de Salvador passe a adotar sacolas biodegradáveis. O projeto de lei determinando a mudança das embalagens foi aprovado na Câmara Municipal. A alteração semelhante foi aprovada em São Paulo. O Muito Mais Notícias vai ficando por aqui. Até já!